A filtração é a separação da fase fluida através de um meio poroso que retém a fase particulada através de forças de interação. Nesse filtro se forma uma torta que contribui para a resistência do fluxo e aumenta a eficiência do processo, que normalmente é usado em indústrias alimentícias, farmacêuticas, metalúrgicas, dentre outros. Porém, também pode ser encontrado no cotidiano, como no filtro da água, na estação de esgoto e também na preparação do café. O conjunto de filtragem é composto por quadros e placas com canais de passagem que desempenham diferentes funcionalidades, sendo os lavadores, onde passa o fluido de lavagem, e os não lavadores, utilizados pelo fluido de suspensão para a formação da torta. Vale ressaltar também que a suspensão percorre um caminho tubular que transforma a perda de carga em calor e aumenta a temperatura durante o funcionamento. O processo consistiu primeiramente em identificar as válvulas de fechamento para a inserção de 25 litros de água no reservatório de suspensão e 30 litros de água no reservatório de lavagem. Com a válvula de circulação aberta e a bomba ligada, a água entrou em circulação e aos poucos foi diluído o carbonato de cálcio. No experimento inicial do roteiro, eram necessárias 800 gramas, porém foi observada uma rápida formação do acúmulo do material no filtro e um entupimento que prejudicou a validação dos dados. Por isso, uma das modificações foi diminuir esse valor pela metade. Simultaneamente, os filtros foram posicionados e compactados. E assim, com o fechamento da válvula de circulação e a abertura da entrada de suspensão do filtro, começou a filtragem em uma pressão de trabalho de 0,2 kg-forças por centímetros quadrados. A partir disso, obteve-se o tempo cronometrado de filtração a cada 1.000 ml de filtrado e acompanhamento da temperatura. Após a suspensão ser esgotada, houve a abertura do reservatório de lavagem, religando a bomba e o alívio da sobrepressão, que removeu as impurezas e os solventes do sistema. Quando o fluido se esgotou, desligou-se a bomba e soltaram-se as placas de filtração para a retirada da torta e a pesagem da mesma úmida e seca. Assim, o filtro foi lavado e remontado para um novo ciclo. Olá a todos, agora serão apresentados os resultados obtidos aí durante a realização das práticas visando o processo de filtragem. Na tabela nós podemos ver as condições iniciais que foram pré-estabelecidas para as três configurações escolhidas pelo grupo, sendo elas 400 gramas de carbonato de cálcio e 3 filtros ou cortiça, 400 gramas e 2 filtros e, por fim, 800 gramas e 3 filtros. Também podemos ver aí na tabela os valores de massa úmida, que é a massa da torta obtida logo após a realização do experimento, e também o valor de massa seca, onde a torta foi submetida a um processo de secagem. Né? Obtidos os dados durante a realização dos experimentos, pôde-se aplicar um processo de linearização e obter a equação da reta, onde o coeficiente angular seria o valor de Kp sobre 2 e o coeficiente linear o valor de B. Tanto o Kp quanto o B serão muito importantes lá na frente para a obtenção do valor da resistência específica da torta, o alfa e o valor da resistência do meio filtrante. O equacionamento será mostrado posteriormente. Agora podemos ver aí o primeiro gráfico, né, o gráfico do ensaio utilizando 800 gramas de carbonato de cálcio e 3 filtros. Agora podemos ver o gráfico do ensaio utilizando 400 gramas de carbonato de cálcio e 2 filtros. E também o gráfico do ensaio utilizando 400 gramas de carbonato de cálcio e 3 filtros. Retomando agora os valores obtidos das tortas úmidas e os das tortas secas, que são mostrados na tabela, e analisando os resultados, é perceptível que a massa da torta aumenta tanto com o número de filtros, como com o aumento da massa de suspensão, como é mostrado na amostra de 800 gramas. Passando agora para o equacionamento de acordo com a teoria da filtração, entendendo que a pressão tende a cair quando passa pela torta e considerando outros parâmetros como a espessura, a porosidade e a constante K, nós chegamos na equação 1, a qual, através do desenvolvimento pela 2 e a 3, obtém-se a equação 4,
onde é possível entender o comportamento em série das resistências da torta e do meio filtrante. Também pode-se simplificá-la quando a pressão de filtração é constante, como é o caso do nosso experimento, e assim nós obtemos a equação 5, que ainda pode ser mais simplificada nos casos em que as tortas são incompressíveis, ou seja, a resistência específica da torta é constante. Nesses casos, a gente pode utilizar a equação 7, em que é caracterizado o comportamento linear da filtração nos gráficos TV por V. A partir desses dados, foi possível o cálculo da resistência do meio RM, mostrado na oitava equação, e o da resistência específica alfa da torta pela equação 9. Também a concentração da suspensão, calculada na 10ª equação, onde admite-se um volume de 0,025 metros cúbicos de filtrado. Já a porosidade da torta foi obtida pela última equação, através de uma relação entre as massas úmidas e secas, que foi mostrada na tabela. Outros dados obtidos foram a espessura da torta, a fração volumétrica da partícula sólida e o volume da torta. Por fim, calculou-se a fração mássica absoluta de sólido pela divisão entre MP e ml, e os resultados estão representados nessa tabela, onde pode fazer algumas análises. Constatou-se que a resistência da torta deveria ser maior do que a do meio filtrante, o que foi comprovado. Após tais cálculos, percebe-se que a massa líquida esperada está conforme o teórico, já que foram usados 25 litros de água. Além disso, tem-se uma massa sólida próxima ao inicial nos dois experimentos, porém o de 3 filtros reteve muito mais partículas. Ademais, a porosidade da torta teve um comportamento contrário, sendo maior com os 2 filtros. É possível observar também que quanto maior for o coeficiente angular, maior será a resistência específica da torta, por ter mais retenção de partículas, formando uma torta mais espessa. Entretanto, pode-se observar algumas formas de tornar a filtração mais precisa e menos suscetíveis a erros. A primeira sugestão, usada pelo grupo, foi de variar as condições iniciais de forma a compará-las. Porém, na primeira análise de 400 gramas, obteve-se um coeficiente linear negativo, provavelmente pelo tempo curto e possíveis erros experimentais. Para finalizar, uma dificuldade foi a necessidade de uso de um bastão para manter a recirculação do reservatório de suspensão para que não houvesse uma decantação, o que influenciou na amostra de 800 gramas, inviabilizando os cálculos. Além disso, até a formação da torta, o fluxo é muito rápido, o que desenvolveu um certo erro de paralaxe e reação na hora da cronometragem.